Fala galera, meus amigos do Telegram, estamos aí com mais um mini pod especial. Tchau, Cabelo, tudo bem com você, meu querido? Como é que Fala, estamos aí? Dudu, beleza, cara? Mais um mini pod especial. A gente prometeu, né, cara, que a gente ia fazer um pouco mais esses mini pods especiais e tal, pra ter mais material ali Sim, no Telegram, que é um negócio legal, né, cara? Então a gente pensou nesse aqui e falou, vambora, vamos gravar. é isso aí. O mini pod especial ele tem essa característica, né, de focar num assunto só. Uhum. Os nossos mini pods eles são respondendo e-mails, né, para quem não conhece. Aliás, talvez pode ter gente que está entrando em contato com o nosso trabalho agora, porque os mini pods especiais, justamente por ter essa característica, acaba, enfim, divulgando, acaba propagando mais e tal. Quem, Uhum. né, quem tiver o interesse em conhecer mais sobre o assunto que a gente está falando, que a gente fala e tudo, né? Então, e cara, a gente só não faz mais por falta de tempo, né, Thiago? Que a Exato, gente exato. realmente trabalha muito, Uhum. mas, cara, sempre tem a vontade da gente fazer esse trabalho. Só antes de continuar, Thiago, de novo, talvez por ter gente aí que tá ouvindo nosso trabalho agora, eu só queria avisar que, seja por qual mídia você esteja escutando esse áudio, né? A gente quer convidar vocês para acessar e fazer parte do nosso canal no Telegram, porque é lá que é o princípio de tudo, Uhum. né? Todos os nossos mini-pods, nossos trabalhos em áudio, todos eles saem lá, depois a gente replica para outras mídias e depois entra em todas as plataformas e tal, mas o nosso canal no Telegram é o de telegram.me/Eduardo Spor. Além dos próprios áudios que vocês estão escutando aqui, tem muito material lá, tem outros áudios, tem, enfim, um monte de coisa, você acaba conhecendo a comunidade. Para quem Uhum. curte literatura, porra, é muito bacana. Então só queria deixar esse recado aí. Certo, Thiago? Ou errado? Beleza, Dudu, Certo. certíssimo, cara. E assim, eu acho que e tá crescendo bastante, né? O cara tá criando uma comunidade muito legal. Então, se você Porra, muito, curte, cara. cara, realmente, pessoal que curte livro, curte literatura, é um canal muito legal, cara. É um espaço muito, muito acolhedor. Ainda mais pra quem escreve, né, cara? A gente tem essa coisa Sim. também, pra quem escreve, tem uma atenção que a gente acaba dando pra essa galera, né? Que é muito legal. Sim, mas também para quem gosta de ler ou para quem Uhum. curte histórias, boas Exato, histórias, né? exato. Mas deixa eu te falar, Thiago. Hum. E aí a gente, com essa proposta do mini-pod especial, eu listei vários tópicos que a gente podia falar, tem muita coisa, né? Claro, os assuntos são, enfim, infinitos praticamente, sobretudo se a gente se focar, a gente já falou até de outras coisas, RPG e tudo, mas na literatura, né? De Uhum. fato, a RPG tem muito a ver com a literatura, por isso que a gente também puxa muito pelo Exato. RPG, contar histórias. Uhum. Muitos jogadores de RPG viraram escritores, enfim, e vice-versa até, mas eu quero entrar no seguinte. Aí eu fiquei pensando, Thiago, o que a gente poderia falar aqui, quando eu idealizei o Minipod especial, tudo, depois eu vim trazer isso pra você, e eu falei, cara, tem uma obra que ela é uma obra muito importante para a literatura universal. Claro que tem várias, mas eu fico pensando assim, a nossa civilização ocidental, e aí você, claro, Thiago, até como especialista aí no assunto, vai poder me ajudar, ela é o resultado de duas grandes culturas, né? Dois grandes conjuntos culturais. Claro que tem muita coisa, não dá pra, né? Mas especialmente a cultura greco-romana, né? Sim. E a cultura cristã, né? A religião cristã, Uhum. enfim, o cristianismo, né? Na verdade, eu posso até falar melhor a cultura hebraico-cristã, acho que vamos falar Uhum. assim, que eu acho que também traz muito com isso. A cultura do mundo ocidental, né? Enfim, a maneira como a gente pensa, como a gente age, sobretudo, é a soma desses dois universos aí. Uhum. Né? E considerando isso, cara, uma das obras que eu acho assim basilares para pelo menos entender a Grécia, que na verdade quando a gente fala, a gente descende muito dos romanos, mas os romanos também descendem muito dos gregos. Então por isso que a gente Uhum. fala greco-romano, né? Em termos culturais é quase a mesma coisa em vários Uhum. aspectos. E aí nós temos aí, Thiago, essa obra que é uma mistura de literatura, religião e mitologia, né, Uhum. que é a Ilíada e a Odisseia. Né? E aí eu falei, porra, é legal falar isso, só que aí eu me lembrei, cara, então por que eu tô aqui parado? Afinal de contas, o Thiago é um especialista nessa área. Gosto Então, bastante. antes de começar aqui a papo, Thiago, eu queria te perguntar o seguinte. Hum. Como é que surgiu o teu interesse, antes pelos gregos, né, vamos botar Uhum. assim, depois o que te levou aí a Ilíada e a Odisseia, né, que são as obras aí principais ali da Uhum. cultura grega e tal. Como é que Cara, surgiu isso? vamos lá, Dudu. Putz, cara, primeiro contato que eu tive mesmo com o universo grego foi com o livro Portões de Fogo. Não foi o primeiro, né, cara? Quando pequeno, a gente sempre tem contato com Fúria de o Titãs. próprio Fúria de Titãs, tem o próprio Sítio do Pica-Pau Amarelo, cara, que tinha um Sim, Minotauro. é Então verdade.
verdade. Então, tu tem contato, é impossível. Isso é uma coisa que é impossível na nossa cultura, você crescer e em algum momento não ter contato com alguma coisa que vem da mitologia grega, tá? A gente é, assim, inundado pela mitologia grega no nosso dia a dia até. Tem pequenas coisas que a gente... Puta, um trabalho hercúleo, sabe? Tem várias palavras que a gente usa e até as próprias colunas, cara, que você vê em diversos pontos da nossa arquitetura, que é herança dos gregos, céu, pô. né? Exato. Olha pro céu, tá lá os planetas todos, né? Exatamente. Então, assim, é uma coisa, Dudu, que não tá muito junto com a gente, né? Mas eu tive interesse maior quando eu li o Portões de Fogo, cara, que é um livro que trata a Batalha de Termópilas, é um romance histórico que trata da Batalha de Termópilas, lá do Leônidas espartano, né? Enfrentando o Xerxes. Você foi atrás depois que você viu o filme, leu os quadrinhos? Não, cara, não, cara. Tinha nada a ver, foi muito tempo atrás. E aí, cara, quando eu li o livro, eu fiquei muito empolgado. Eu jogava muito RPG na época e tal, e a gente falou, puta, a gente precisa escrever um RPG nesse universo dos gregos, né? E ali eu comecei a estudar um pouco mais sobre a mitologia e sobre me aprofundar mais. E foi aí que eu tive o primeiro contato com as obras gregas originais, né? Com os livros mesmo aí, o poema grego. Foi onde eu li, a primeira vez que eu li a Ilíada e a Odisseia. Foi quando eu fui escrever o Neocosmos com uns amigos meus, que é um RPG que é baseado na cultura, na mitologia grega, né? E ali foi o primeiro contato, cara, e aí eu me apaixonei pela literatura grega. Mais pelo Homero, né? Mais por essas duas grandes obras aí, que eu acho que são fascinantes, cara. Você devia ser mais ou menos novo na época, você leu o Portões de Fogo, que é um livro que todo mundo não, a exceção de eu excluído, vamos dizer assim, né, que eu não curti muito o livro, mas muita gente fala bem, o livro que eu até recomendo, claro que cada um tem a sua opinião, né? Até aí tudo bem, mas aí pra você pular daí pra ler a própria Odisseia, a própria Ilíada, cara, é um grande pulo, porque eu vou te falar, aliás, também tem um outro motivo que me levou a também pensar em fazer esse mini-pod especial. Eu comprei recentemente no unboxing da Ilíada e da Odisseia, a tradução é do Frederico Lourenço. Lourenço ou Lourenço, Thiago? Lourenço, né? Lourenço, português. E eu comecei a ler, comecinho, né? E já achei assim, até palatável, mas tem várias traduções, outras que são mais ao pé da letra, né? Enfim, sim. Na verdade, Dudu, as traduções... É isso que eu queria te falar. Antes de você começar, eu queria perguntar o seguinte. Cara, como é que foi o primeiro... Como é que você chegou? Eu li, cara. Como é que você conseguiu? Porque não é uma coisa fácil, né? Não. Cara, eu sempre fui um leitor muito assíduo. Eu sempre li muito, né? Então, assim, foi uma leitura que pra mim foi extremamente difícil na época. Eu lembro que foi super difícil. Eu comecei pela Odisseia e eu lembro que eu li aquele... Odisseia que é depois, né? Odisseia depois. Mas como eu comprei primeiro a Odisseia, eu comecei a ler a Odisseia primeiro. Eu li a Odisseia primeiro e depois eu li a Ilíada. Você lembra qual é a versão, qual é a editora? Sei, a editora que eu comprei, cara, foi a da Martin Claret. Sim. E aquelas capas feias pra cacete, sabe? Que eram pocket. Sei, claro que eu sei. E a tradução, salvo engano, é do Carlos Alberto Nunes. Não, é do Dorico Mendes. É a primeira tradução. Cara, é dificílima, Dudu. Dificílima. Sim. É inverso, tudo inverso, né? Tudo inverso. Poema, né? Poema, né? Aí o que acontece? Que já é bem mais difícil que a prosa, né? Diga-se de passagem. Então, cara, aí depois, lógico, eu li vários livros sobre mitologia grega e tal. Eu acho que pra quem quer começar mesmo, talvez valha a pena. É que tem algumas coisas confusas, né? Eu, particularmente, eu gosto da poesia homérica, né? E aí, cada tradutor que a gente tem, ele trabalha de uma maneira a poesia. O Odorico Mendes, ele tenta trazer a métrica direitinho, como é que se fala? Com rima e tudo mais. O Cláudio Alberto Nunes, ele já tenta trazer o decassílabo, que é o nosso, ele se inspirando um pouco mais no Lusíadas, né? Então ele tenta trazer um pouco do ritmo do Lusíadas. O que seria esse cara? Desculpa, são versos com 10 sílabas. Faz sentido. 10 sílabas tônicas, né? Então, ele tenta trazer como é o nosso... Como é que se fala? Como é o nosso...
a nossa epopeia, né? O nosso grande épico é os Lusíadas em língua portuguesa, e o Camões usou o decassílabo, ficou meio que estabelecido que epopeias em português eram escritas em decassílabos. Porque no grego, a Odisseia e a Ilíada, elas são escritas em grego, claro, né? E elas são escritas no que eles chamam de hexâmetro datílico. Porque o grego, ele tem sílabas longas e curtas, né? Sim. Então, o hexâmetro, que é um verso, ele é composto por 2 hexâmetros. Então, ele fica uma sílaba longa, 2 curtas, uma longa, 2 curtas. Então, fica... O ritmo é esse aqui, ó. Tá, 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 tá. Tá, 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 tá. Entendeu? Ele tem esse ritmo, todo o poema. Aí tem umas variações lá que eu não vou lembrar agora, mas existem algumas variações, mas esse é o clássico. E a gente não tem como fazer isso em português. E o Camões utilizou o decassílabo. E aí a gente trouxe, quando traduziu em decassílabo. Deve ter dado um trabalho, Dudu. Eu fico pensando, cara, como esse cara deve ter sofrido pra traduzir essa porra, cara. Claro, cara. Olha, eu vou te falar em tradução, cara, pra você ter uma ideia. Agora eu lembrei de até uma história paralela, mas vocês vão achar interessante. Quando eu estive em Israel, na verdade, isso foi na Palestina, porque Belém, né, tem a igreja da Natividade, né, onde supostamente nasceu Jesus. Na verdade, não se sabe muito bem se ele nasceu lá. A igreja do Santo Sepulcro, aí sim, ela é muito mais próxima do que deve ter acontecido. Ele deve ter sido crucificado ali, mas a igreja, enfim. Mas tem o São Jerônimo, né? O São Jerônimo traduziu a Bíblia, traduziu pro grego, né? Do aramaico pro grego e tal. E aí, cara, ele era um trabalho tão difícil que tinha uma quarto que ele ficava, que ele descia, né? E esse quarto, a escada começava, vamos dizer assim, na altura da tua cabeça. Então, para você acessar a escada, você tinha que colocar uma outra escada de madeira, entende? Mais ou menos. E quando ele descia, ele tirava a escada de madeira para ter dificuldade de sair dali, porque ele tinha que ficar muito concentrado. E até tem uma pintura, eu acho que é do Greco, se eu não me engano, mas não tenho certeza, que é o São Jerônimo traduzindo a Bíblia. Caraca. E assim, ele, meu irmão, um cara velho, assim, todo cansado, porque essa é a tarefa do tradutor, né? Vamos dizer assim, a jornada do tradutor, ficar ali, como você falou, né? Um trabalho, de você se enfiar numa cela, que era basicamente o São Jerônimo, né? E fazer essa tradução, porque tem que ter um trabalho dificílimo, cara. Uma dedicação muito grande, né, Dudu? Mas eu falei um negócio, cara, eu acho que eu falei errado aqui, viu? Eu troquei os nomes. O Odorico é que faz em decassílabo, que é o primeiro tradutor, tá? Cláudio Alberto Nunes é o que faz ele tenta emular o ritmo grego, né? Acho que eu troquei os nomes, eu acho que eu falei o contrário. Não tenho certeza se eu falei o contrário, mas eu acho que eu falei o contrário. Foi confusão de nomes mesmo. Beleza, Thiago, então assim, mas a gente... Então você conseguiu ler, né, cara, a Ilíada e a Odisseia, né, vamos dizer assim, do português. Depois você foi se empenhar em conhecer mais, né, da história, da própria mitologia grega, né, vamos dizer assim. Mas eu queria falar um pouco do próprio conteúdo aí dessa história, que é uma história que está repleta, vamos dizer assim, de mitos, de mitologia, de deuses. E por que isso é importante? Porque isso forma também o nosso próprio imaginário, como eu falei, vai construindo a própria cultura. A gente sempre fala assim que os mitos nos ensinam, né, o que fazer, o que não fazer, de acordo com a civilização, com a sociedade em que ele se insere, né? Então, por isso que é tão importante isso tudo. Mas a gente tem, assim, uma vaga ideia do que é, pelo menos, né, a Ilíada, a Odisseia, e eu queria que você começasse fizesse, assim, pelo menos um resumo pra gente de como começa essa treta, né? Então, Dudu, eu acho muito legal. Se trata do sequestro, né, de Helena de Troia, não é isso, cara? Então, era isso que eu ia falar, só que assim, o legal da gente explicar, cara, principalmente pra quem quiser ler e tal, e vai nessa esperança, é muita decepção pra muita gente. A Ilíada, ela trata do 9º ano da Guerra de Troia, tá? Do 9º ano não é nem o ano inteiro, é de uma pequena parte ali de alguns, eu não sei se chega a um mês, mas é um pequeno recorte do último ano da guerra. Então ela começa já com a guerra acontecendo e termina antes da queda do muro, antes da queda de Troia, né? Então assim, ele é um recortezinho do que foi a grande batalha, a grande guerra de Troia, né? Agora, existe o grande arco, né? Que isso que eu acho interessante. E aí sim, o grande arco, cara, o começo dele, por que ele começa, né? Ele tem, cara, o rapto da Helena, que na verdade
verdade mesmo, tudo começa porque Zeus acha que tem muito ser humano na Terra. Ele precisa dar uma limada na humanidade, tá? Sim. Só que para isso ele tem que criar alguma justificativa. Então, tanto é que no primeiro verso, primeira estrofe do poema, ele completa, né, cara, como os desígnios de Zeus. E assim, por quê? Tudo isso aconteceu porque Zeus quis assim. Mas como é que ele começa? Na verdade, vai começar lá... Isso é Ilíada, né? Isso é Ilíada. Já é, na primeira estrofe, eu vou pegar do Frederico Lourenço, que eu acho que é a mais palatável, né? Ele fala assim, ó, o primeiro estrofe, ela fala assim: canta, ó deusa, a cólera de Aquiles o Pélida, mortífera que tantas dores trouxe aos aqueus, e tantas almas valentes de heróis lançou no Hades, ficando seus corpos como presa para cães e aves de rapina, enquanto cumpria a vontade de Zeus. Desde o momento em que o primeiro se desentenderam, o Átrida, soberano dos homens, e o divino Aquiles. Mas ó, cumpria a vontade de Zeus, sabe? O desígnio de Zeus. Ou seja, tudo foi criado por Zeus. Mas tudo começou quando, cara? Quando o Peleu se casa com a Tétis, que é uma deusa. E... Peleu é um ser humano. Isso. Sim. Só para entender, voltando aqui, porque eu sou a orelha da discussão e vou encarnar aqui muitos dos nossos ouvintes aqui, Thiago. Mas você falou, sabe, você falou que a Ilíada ela era o 9º ano, né, da guerra de Troia. Exato. E qual é a fonte dessa informação toda que se passa antes? A própria Ilíada? Cara, na verdade existem peças de teatro que chegaram até a gente e tem fragmentos de outros textos. Acredita-se que a Ilíada ela faria parte de uma obra maior. Olha que interessante, então realmente a gente só tem um fragmento, você está dizendo. Exatamente. Porque então, tudo isso que a gente, por exemplo, vê nos filmes, né, até ia citar o filme Troia, que é um filme interessante, que eu não gostei quando eu vi, mas hoje eu entendo a importância dele, cara, porque ele apresentou para muita gente essa história, né, cara? Exato. Por uma geração, porque havia muitas histórias gregas filmadas nos anos 60, 70, e aí acho que nos anos 90, nos anos 2000, whatever, você tem o filme Troia, que mal e porcamente, mas mesmo assim serve para trazer. Então, lá tem toda uma história, né? Que começa lá com Aquiles, começa com o rapto da Helena, tudo. Então, o que você está me dizendo, eu não sabia. É que tudo isso aí, né? São coisas que chegaram depois. E como é que a gente vai saber que isso aí faz parte dessa história? Porque as fontes são não confiáveis no sentido de que foi o Homero que escreveu, mas confiáveis no sentido que aquilo forma um grande mito, cara. Na verdade, então, Dudu, aí a gente vai cair até numa discussão que eu acho importante ter, que é uma das primeiras discussões que quem estuda sobre Homero acaba caindo, né? Homero é o cara que escreveu a Ilíada e a Odisseia teoricamente. Exatamente, teoricamente. Porque a questão homérica acho que é uma das principais questões discutidas por quem começa a estudar sobre Homero, que é se ele existiu ou ele não existiu. A resposta final, eu acho que acaba sendo, hoje está meio que estabelecido isso. Não importa se ele existiu ou se ele não existiu. O que importa é o texto que chegou na gente, tá? Mas existe essa discussão. Por quê? Uma coisa é certa, o Homero, se ele existiu, o trabalho dele foi colher essas histórias que já eram contadas e passar e criar o poema, entendeu? Sim. Mas essas histórias, a história de Troia, a história de Aquiles, ela já existia na boca do povo. O povo já contava. Então já era. Então vamos lá, isso é interessante. Então isso já era um mito, correto? Sim, exato. Então isso já era um mito que existia na sociedade grega, vamos botar assim, e o Homero teria então criado o poema. Feito uma compilação de tudo e dado, né, uma cara para aquilo ali, né? Exatamente. É como o Sir Thomas Malory, acho que esse é o nome dele, que no século XVI ele compilou várias histórias do rei Arthur, né, e escreveu o livro A Morte do Arthur, né, que aliás é uma fonte primária que por acaso até já li, não soube tirar onda de que eu li fonte primária, até porque a maioria eu não entendo, mas ele fez essa compilação no século XV, acho que no século XV ele fez essa compilação, ou no século, enfim, por ali, 1600 e pouco, tá, ele fez essa compilação e provavelmente certamente não era o que aconteceu na Idade Média, lá em até porque o rei Arthur é 500 e pouco, né, enfim. Mas voltando aqui, então, perfeito, isso é super esclarecedor. Então, essa história não começou com o Homero. O Homero, ele registrou essa história teoricamente. Perfeito. Isso aí transforma... Então faz todo sentido. Exato, transforma a Ilíada e a Odisseia, ela fica completamente diferente da Eneida e por exemplo, dos Lusíadas. Porque tanto a Eneida quanto os Lusíadas e outras epopeias que vieram depois
foram epopeias criadas pelos seus autores. Perfeito. Entendeu? Eles criaram aquela história. Diferente do Homero, que escutava aquilo e transpôs então, e criou um poema. Então ele é um bardo, Thiago? É um bardo, exatamente, um aedo, né? Sim. Então vamos, beleza, bacana, isso aí foi tudo muito importante. Então vamos voltar aqui. Pra gente falar da Ilíada, eu quero que você mesmo que esteja trazendo aí os textos que não são dele e tal, coloque dentro do contexto. A gente estava falando então que a coisa começou entre Peleu e Tétis. Isso. Né? Tétis era uma deusa. E o Peleu era um humano. Ele é o pai de Aquiles, né? O pai e a mãe de Aquiles. E eles, cara, quando eles casam, o casamento deles é feito no Olimpo. Eles são convidados. É o primeiro. O Peleu foi um dos únicos homens que pisaram no Olimpo, coisa e tal. E nesse casamento, eles convidaram todo mundo, só que muito espertamente não convidaram a Ares, que era a deusa da discórdia. Porque não tinha nada a ver trazer a deusa da discórdia pro casamento, né? Até já não tava muito feliz de casar com o Peleu. E ainda mais tu trazer a discórdia pra lá ia dar merda. Só que a Ares, malandra, pegou lá o pomo dourado, escreveu para a mais bela deusa e jogou no meio da festa. Pomo dourado é tipo uma... É uma maçã, né? Uma maçã, fruta. Né? É, uma fruta da árvore, da Hesperides. É uma fruta uma maçã de ouro, né? Isso. Muitas vezes é representada assim, como maçã de ouro, né? E ela escreveu para a deusa mais bela e joga a maçã lá. Cara, quando cai lá, fudeu, né? Aquele fuzuê. Aí, tanto a Afrodite pega a fruta e fala, pô, é pra mim. A Hera, mulher de Zeus, fala, não, pô, a deusa mais bela sou eu. E, por incrível que pareça, a Atena também fala, não, peraí, pra mim. A Atena, ela tem essa coisa, a Atena é casta, a Atena é a deusa virgem, mas ela se empolgou ali que ser a mais bela também. Então as três começaram a entrar numa discussão. E aí viraram pro Zeus e falaram, ei, Zeus, tu que é o rei dos deuses, decide aí, quem é a mais bela? Aí o cara se ferrou. Aí ele falou, opa, pra mim não, né, mano? Quero fazer uma pausa aqui pra mostrar que a gente ouve essas histórias. Eu ficar até querendo. Aqui eu não vou zoar, porque estamos só nós dois, não é um Nerdcast que eu tô lá como zoador, né? Mas vamos lá. Eu só queria dizer o seguinte: essas coisas a gente acha engraçado, que às vezes. Muitas vezes muitas vezes não, os mitos, e aliás, a mitologia grega sobreviveu, porque essas coisas se comunicam com a gente. Exato, né, exato. Então, assim, essa história que você está me contando é uma história completamente etérea, que, vamos colocar assim, não aconteceu, enfim, para quem acredita, a gente respeita, beleza, mas vamos colocar assim, é uma história, só que você fica imaginando aquilo num casamento mesmo, e poderia acontecer alguma coisa assim, não é? Claro. Não, o comportamento dos deuses na mitologia grega, ele é muito humano, e isso faz com que a gente se identifique tanto com eles, né, cara? Mas continua, aí vamos lá. Deus, aí beleza, o que o Zeus fez? Aí o Zeus falou, porra, pra mim não, né? Saber também. Não vou cair nessa. Aí tinha um pastor no monte que era muito bom. Então, lá perto de Troia. Tinha um discernimento muito bom. E ele falou, pô, é tu mesmo, chamou lá. Vem cá, Paris. Tu vai escolher a deusa mais bela. E aí, cada deusa ofereceu alguma coisa pra ele. Eu não vou lembrar agora exatamente o que cada deusa oferece. Esse é o Paris, que era um pastor que vinha em Troia. Isso. Não tem nada a ver com o Monte Olimpo. Então ele não olhou assim e falou, olha, tá ali. Não. Mandou trazer. Exato. Aí... só quero completar, falei o seguinte, porra, você nem continuou e já parece pra mim um personagem foda, esse Paris. Sim. Pô, e no filme, é o Orlando bizarro, Bloom, né, cara? É bizarro, tá fraquíssimo, fraquíssimo. Mas continue, só queria registrar isso aí. Não, e na Ilíada ele é foda também, cara. Ele fere o Diomedes. Mas assim, aí ele aí o Paris fez o quê? Leva lá, aí elas oferecem várias coisas, ele pede pra elas ficarem nuas. Ele dá, o cara é foda. E a Afrodite oferece pra ele a paixão, o amor da mortal mais bela. E ele acaba escolhendo a Afrodite. Ali ele selou o destino de Troia. Porque os deuses gregos, eles têm essa coisa, eles são hiper vingativos. Então eles não esquecem uma ofensa. Zeus passou pro Paris isso porque o Zeus sabia que ia dar merda. E o Zeus nunca ia escolher uma das três. Porque quando você faz uma escolha... É o macaco velho, né? Falando Exato. Velho. Porque assim, toda escolha é uma renúncia. É uma perda. Exato. É uma perda. E ali nesse caso são duas perdas. E nesse caso são duas. Então ele falou, porra, deixa o cara fazer isso porque ele vai arrumar merda pra ele. E de fato é o que acontece. Não é que nem aquela coisa de quando as misses anunciam quem é a miss, as outras ficam felizes. Exato, batem pau. Nada disso seria na Grécia impossível, né? Impossível. E aí o que acontece, na verdade? O Paris, ele era esse pastor, só que ele era também filho de Príamo, que era o rei de Troia. Só que, quando ele nasceu, a Cassandra até sonhou isso e tal, e foi
previsto, e a previsão, né, o destino, os oráculos nessa região e nessa época era muito considerado. E ele foi considerado que ele traria a derrocada, né, a destruição de Troia. E aí pegaram o bebê, aquela história que se vê muito em várias outras culturas, tal, que pega o bebê, dá na mão de um cara e fala, ó, mata essa criança, leva embora, tal. E acabou que o cara não mata, fica com o pastor cria ele cresce, e depois ele reencontra os pais, o Príamo perdoa e fala, não, vem cá, meu filho, não sei o que e tal. Alexandre é o nome dele, né? Não é Paris, né? O nome dele mesmo é Alexandre. E aí ele volta pra viver em Troia. E ele é aceito e tal. Nisso eles vão fazer, como ele tá vivendo em Troia e tal, ele vai conhecer um pouco do mundo grego, e aí eles vão até Esparta, onde vive o Menelau com a sua esposa Helena. Eles vão para fazer um diplomático. Exato. É muito interessante que, só para colocar uma coisa aqui, pontuar, é muito interessante como os gregos, e não só os gregos, mas eles usam muito isso, que é o sujeito que ele é um sujeito comum, mas ele tem uma ascendência privilegiada, exato. sem saber muitas vezes. Isso aí eu acho belíssimo isso aí, que psicologicamente o que aquilo te coloca? Que você pode ser uma pessoa comum, mas você tem algo especial em você. Basicamente isso que está querendo dizer. Exato. E as histórias gregas, os mitos gregos, eles não são de pessoas comuns, né? É sempre de pessoas de príncipes, de deuses, de heróis. Então, assim, dificilmente se contava a história de pessoas comuns. Então, ele era um pastor, mas ele não era um pastor. Ele era o filho, ele era o príncipe de Troia, né? Um dos príncipes de Troia. E nisso ele conhece Helena, se apaixona, como Afrodite tinha falado, né? E ele rapta a Helena e traz pra Troia. Só que a Helena, ela era realmente a mulher mais bela do mundo. Ele rapta a Helena porque ela era prometida por um Afrodite. Heitor. Não, ele se apaixona por ela se apaixona por ele. Certo. Aí leva pra Troia. Pra Troia. Isso. Só que o que acontece? A Helena, por ser muito bela, o pai dela, quando ela completa a idade para casar, ele faz uma reunião com os maiores líderes gregos para decidir com quem ela vai se casar. E aí, cara, a Helena, ela é irmã do Castor e Pólux, sabe dessa história, né? Castor e Pólux era famoso em Roma, né? Tem até um templo lá dele, né? Isso. Mas são os irmãos gêmeos, né? E ela tinha uma irmã gêmea, Clitemnestra, que por um acaso que se casa com o Agamemnon, né? Depois vai ter toda aquela história. Porém, quando teve essa reunião aí entre os maiores príncipes, líderes gregos ali, e eles iam decidir quem ia se casar com ela, com quem o pai dela ia casar, né? Cara, nisso, o Odisseu, malandro que vira pro pai da Helena e fala, se liga, antes de você definir quem vai ser, vamos fazer o juramento de que se o marido da Helena, o futuro marido da Helena, tiver algum problema, alguma guerra causada por causa dela, todo mundo que tá aqui é obrigado a defendê-lo. Por que ele pensou nisso? Porque assim, a hora que o pai dele falar, puta, ela vai casar com o Menelau, todo mundo ia se sentir preterido e ia declarar guerra contra o Menelau. Perfeito. E aí ele faz uma bela manobra política, né? Exato. E aí a gente tem já o Odisseu como um grande estrategista e ele já pensa nisso, ele já prevê essa merda que ia dar, ele coloca isso. Só que quando ela é raptada pelo Paris, acaba o Menelau, né, que é o marido, ele executa esse juramento. Ele fala, ó, todos que juraram defender, a gente vai declarar guerra contra a Troia e vocês são obrigados a se juntar nessa guerra. E aí o que vai acontece? A frota grega inteira. Exatamente. Né? Aí vai se move. Na verdade, tanto é que, a frota grega a gente consegue ver bem descrita na Ilíada. O canto 2, ele é basicamente uma lista, né, que chamam, que é a listagem de todas as embarcações que partiram da Grécia e foram até Troia. E cada lugar, quantas embarcações levaram, quantos homens foram. Então isso acredita-se que foi muito mexido durante os tempos, né? Porque aquele negócio, quem podia colocar, falar, o pessoal de Atenas, eu falo, coloca aí que, Atena mandou 5.000 embarcações, sabe? 5 aí mil foi aumentando, foi inflacionando. E lógico, todo mundo foi colocando como se tivesse contribuído mais, sabe? Mas assim, acredita, ali tem toda uma listagem, né? Que é muito comum em epopeias, tá? Essa listagem. Bem, o que acontece? Aí eles vão e partem pra guerra. Na guerra de Troia, que poderia ser uma coisa rápida, não se mostra rápido. Por quê? Porque aí a gente vê isso muito na Ilíada, mas existiram muitas interferências
preferências dos deuses. Isso Então, que eu ia te os falar. deuses participaram demais da guerra. Isso que eu ia te falar. E aí vai a minha grande decepção em relação ao filme. Aliás, quem tá escutando, vale a pena assistir o filme, cara. Troia, com todos os problemas, eu acho que é um filme que vale a pena ver, sim. Eu acho que o tom do filme, ele ficou naquele... o nosso querido mestre Miyagi falava assim: andar no lado direito segura, andar no lado esquerdo segura, andar no meio te pegam que nem uva. Então, assim, você tinha duas abordagens possíveis ali. Ou você fazia uma obra fantástica, em que você ia seguir a Ilíada e você ia ter os deuses descendo e caindo na porrada, ou você seguia uma abordagem histórica, que, sei lá, eu nem sei se isso existiu historicamente, mas whatever, né? Agora o problema é que eles ficaram no meio, né? Eles colocaram heróis super poderosos, os deuses, assim, pode dizer que não aparece a mãe lá do Aquiles, sim, né? exato, Que é uma deusa, mas nem dá pra entender que é deusa e tal. Então, assim, fica uma obra meio estéril por causa disso. Você fala, pô, beleza, o cara é um super-humano, mas onde estão os deuses? Enfim, essa é a minha crítica em geral em relação ao filme. Mas aí você tem, na própria Ilíada, né? E nessas histórias, os deuses atuando fisicamente com os heróis. Fisicamente, cara. Fisicamente ao ponto do Diomedes ferir o Ares, que é o deus da guerra. O deus da lógica. Então ele foi guiado pela Atena. Mas assim, ele fere o deus. E ali a gente vê que os deuses podem ser feridos pelos humanos. Entendeu? A gente tem essa concepção de que os deuses não é aquela coisa etérea que a gente tem ideia, né? De que eles são só uma palavra. Ele é o deus da guerra, então ele controla. Não. Ele é um cara que pode ser ferido na batalha. Lógico que ele é muito mais forte que os humanos, lógico. Mas ele, nesse caso, o Diomedes está encarnado lá, ele, apavora o Ares, cara. Então, vamos voltar aqui, só pra gente seguir uma timeline. Aí a frota grega, então, chega nas praias de Troia. Troia seria mais ou menos na Turquia, né? Vamos dizer assim, né? Isso. Por ali, né? Exato. Que seria, inclusive, considerado o Oriente, né? Foi considerado também a batalha entre Oriente e Ocidente. Usaram muito essa analogia aí, até onde eu sei. Né? Então, exato. Existe na verdade, aí o Heródoto fala isso, né? Ele justifica essa treta entre Oriente e Ocidente e ele coloca que é muito causado pelas mulheres, porque as mulheres eram raptadas de cá e de lá e isso justificava as guerras. E ele coloca, entre um dos casos, é o caso da Helena, que foi raptada pelos troianos. Mas a cultura troiana, ela é bem grega, né, cara? Sim, claro. Assim como a Turquia é super grega, sempre foi. A própria... Bom, se bem que, na verdade, depende da onde na Turquia também, né? Isso aí sim. Mas Istambul ali, toda aquela área do Bósforo, historicamente é uma área grega, né? Não tem a menor dúvida disso. Mas vamos lá, aí chegaram em Troia. Eu quero saber o seguinte, eu quero falar um pouco do nosso herói Aquiles. O que você pode falar pra gente sobre o Aquiles? O Aquiles, ele é... Brad Pitt. O Aquiles, ele é o modelo do grego. Então, quando tu falou que, a Ilíada era como se fosse uma bíblia, né? Como um texto religioso também e tal, e cultural. Ele é muito cultural porque o homem grego, ele se inspirava no Aquiles. O Aquiles é o modelo do homem perfeito, do homem grego perfeito, né? Eu te falei que é a função do mito, Thiago. Exato, é isso. Tirando os casos que eu falo, o mito como, fazendo vou ser breve aqui para não me estender nisso, mas assim, hoje em dia, né, você tem recursos, como por exemplo, sei lá, um adolescente com um problema, tem um psicólogo, enfim, você tem, né? Na época você não tinha nada disso, então você precisava de modelos para seguir, né? Exato. E a sociedade seguia certos modelos que eram um modelo padrão para aquela sociedade. Isso aí é a base, né? Em qualquer mito, que o mito está muito ligado à religião também, você não tinha muita separação antes, né? Então, é claro que a cultura cristã vai se inspirar em Cristo, né, cara? Aqueles valores que Cristo Exatamente, trouxe. é isso aí. Etc, né? Tudo que a gente, né, muitos de nós, sendo cristãos ou não, temos enfim, seguimos alguns padrões aí cristãos. Agora, e assim como na Grécia, né, que você tem o modelo lá do Aquiles, e os gregos, como você falou, seguiam esse modelo. O Aquiles, cara, é um personagem muito interessante, porque assim, quando ele parte pra guerra, ele já sabe que ele vai morrer. Ele faz uma escolha, na verdade. Ele tem filme, né? Isso não tá na Ilíada, mas tu tem outras obras, né? Mas tem no fundo, tô dizendo.
No filme eu não lembro. A mãe dele. Tem. A mãe dele, tanto é. O que acontece? É fama, uma vida gloriosa, miserável, né? Uhum. Uma vida miserável, uma morte gloriosa. É isso aí. Ele vai escolher ou ter uma vida padrão, né, cara? Uma vida que ninguém vai saber quem ele é. Ele vai ter uma vida normal, na verdade. Não é assim, não que ele vá. Ou ele vai pra Guerra de Troia e vai ser lembrado pela eternidade. Bem, se isso aconteceu mesmo, cara, funcionou, né? Que hoje nós estamos aqui falando dele, né, velho? Porra, é verdade. Mas assim, é interessante que depois na Odisseia, a gente vai ver que o Odisseu, quando vai pro Hades, ele encontra o Aquiles. E o Aquiles se arrepende de ter ido pra Guerra de Troia. Isso é muito foda. Quando você faz essa ligação dessas duas obras, essa parte é uma das partes mais fortes da Odisseia, na minha opinião. Porque o Aquiles se arrepende. O Aquiles fala, não valeu de nada, eu tô vagando, sabe? Então, e o Hades é um tipo um inferno grego. Ele não é um inferno porque ele não é uma coisa má, não é isso. Mas ele é o que todo mundo fica ali vagando, entendeu? Sem tristeza sem absoluta. Propósito. Sem propósito, exato. Então, mas enfim, aí fala do Aquiles. O Aquiles, ele teve essa escolha. Ou ele ia fazer, ou ele ia pra glória. E ele escolhe morrer jovem na glória. Só que ele é um cara muito orgulhoso também, né? Ele era o maior herói grego. Isso é claro, é bem super conhecido. Tanto é que, durante a Guerra de Troia, nos 9 anos da guerra, ele é o grande destaque da tropa. Se o Aquiles está na batalha, vitória certa praticamente, né? Então, ele vai, e a Ilíada começa exatamente quando eles fazem um ataque a uma cidade próxima ali de Troia e conseguem capturar e distribui-se os espólios de guerra. O Agamemnon fica com a Criseida e o Aquiles fica com a Briseida, que são duas sacerdotisas e tal. O que acontece? A Criseida, ela é filha do Crises, que era um sacerdote de Apolo. E ele, cara, ele reza pra Apolo, ele fala, Apolo, levaram minha filha, a única coisa que eu tinha, e barará, e tarará, e tarará. E aí o Apolo fala, pera aí, aí tá de sacanagem. O Apolo lança ele vai pra cima de um morro lá e começa a dar flechada nos gregos. O Apolo, ele é conhecido como deus da música, só que ele também, da cura e tal, mas ele também é o deus das doenças, da peste. Então, a tropa grega começa a sofrer de uma peste absurda. Pô, mas é engraçado que isso aí se comunica também muito com a realidade, né? Um acampamento fazendo um cerco contra a cidade, um acampamento sem higiene vai acabar desenvolvendo peste. É isso, claro. E o que acontece? Aí eles fazem lá, eles escutam os deuses, né? Eles fazem lá os rituais pra ver o que tá acontecendo, e aí fala que, putz, o problema é a Criseida, cara. Crises vem, na verdade, o Crises vai até o acampamento, pede pela Criseida e o Agamemnon expulsa ele e tal. E aí, quando fazem lá o oráculo, vem que, pra aplacar a ira de Apolo, eles precisam devolver a Criseida. Aí os caras vão cobrar o Agamemnon. Fala, Agamemnon, tá foda, cara, tá morrendo uma galera. Devolve a Criseida aí. O Agamemnon fica puto, que aí essa cena é muito legal. Ele fica puto e aí ele fala, eu devolvo, só que eu vou querer alguma coisa. E eu quero a Briseida, que tava com Aquiles. Aí começa a treta entre os dois. Aí começa a treta, essa cena é muito legal, porque o Aquiles chega a botar a mão na espada, cara, pra sacar. A Atena segura a mão dele, a deusa segura a mão dele e fala, não sei o que, tal, não faz isso. Só que o Aquiles fica mordido e ele abandona a batalha. Ele fala que ele não vai lutar mais. E ele se recolhe pra barraca dele. E aí começa a dar... Aí esse é o comecinho da Ilíada, tá? Tu vê, já se passaram 9 anos de batalha, de guerra, e aí começa aí, nessa treta. Tanto lembra quando eu li primeiros versos lá? Ele coloca, o final é isso, né? Ó, desde o momento em que primeiro se desentenderam o Átrida, que é o Atreu, né, que é o Agamemnon, soberano dos homens, e o divino Aquiles, e o Aquiles, né. E aí então, o Aquiles, ele eles tretam e ele se recolhe, não vai mais pra guerra. E aí o exército grego começa a ter problemas. Começa a se ferrar, exatamente. Aí começa na verdade, sim, tem uma balança, mais ou menos, mas o exército grego começa a se ferrar, aí os deuses intervêm, aí toda a Ilíada vai funcionar mais ou menos isso, né. Os ataques dos gregos, aí os gregos conseguem uma vitória
pequena no acampamento, aí eles sofrem um ataque, aí o Diomedes é um personagem que ele é muito esquecido, cara, e é um personagem muito foda da Ilíada, e se fala muito pouco dele, né? Isso sempre me pegou, assim, por que diabos o Diomedes é um personagem que não é tão conhecido, assim? Porque ele é tão herói, não tanto quanto Aquiles, tudo bem, mas ele é o segundo cara da tropa grega, cara. Ele era pra ser muito mais conhecido do que ele é. A gente acaba conhecendo... É o chefe dos Mirmidons, não? Não, Mirmidons é o próprio Aquiles. O Aquiles lidera os Mirmidons. Sim, entendi. Perfeito. A gente tem, cara, o Ajax acaba sendo mais conhecido que o Diomedes. E o Diomedes virou é muito mais super-herói, herói. né? Nome de, é verdade, nome de super-herói, né? Aí fica lembrando. Vamos passar por um ponto aqui, Thiago, que é mais conhecido em geral, na cultura geral, e você vai comentar. Batalha entre Aquiles e Heitor. O que foi isso? O que motivou isso? O que rolou? Então, nesse que acontece? Quando o... Heitor era um príncipe de Troia. Né? Era o grande herói de Troia. Era o herdeiro do trono de Troia. Exato. Mas ele não era um semideus, né? Não, como não Aquiles. era, exato. Mas ele era um grande herói. Já começa em desvantagem, ou não? Ou não tem nada a ver? Sim. Por ele ser humano. Exato. Na verdade, assim, tem algumas coisas que aí são os paradoxos da mitologia, né? Porque é até interessante. Porque o que acontece? Por que o Aquiles enfrenta o Heitor? Uma hora eles iam ter que se enfrentar, tá? São os grandes heróis, um de cada lado. Só que o Aquiles se recolheu. Só que o Aquiles, ele tinha um primo, que é o Pátroclo. E, na verdade, que ele tá ali junto com o Aquiles, sempre é muito próximo do Aquiles, né? E o que acontece? Ele... Tem uma hora da batalha que os troianos estão em vantagem. Os deuses estão muito mais do lado dos troianos. Na verdade, tem uma parada dos deuses aí nesse meio, que os Zeus falam que ninguém mais pode participar e tal. Bem, os troianos atacam o acampamento grego e os gregos têm que se recolher até próximo das naus. E ali, cara, começa a ficar perigoso, entendeu? A parada. Aí o Pátroclo vira pro Aquiles e fala: Aquiles, eu posso ir lá, cara? Deixa eu pelo menos expulsar esses caras aqui das naus. Aí o Aquiles fala: beleza, leva a minha armadura. Aí o Pátroclo pega a armadura do Aquiles e parte pra essa batalha. Nessa batalha, o Aquiles avisa muito bem o Pátroclo: ó, você vai até as naus, não avança mais. Só que naquele furor da batalha, o Pátroclo tá arrebentando nessa batalha, ele se cresce. Aí ele se empolga e vai. E ele passa as naus. Nisso ele dá de frente com o Heitor. E aí começa uma batalha entre os dois e o Heitor mata o Pátroclo. Eu tô achando que ele tava com Aquiles, né? Então, isso não fica muito claro na Ilíada, tá? No filme parece mais. Mas tá com a armadura. Então, em outras mídias, em outros livros, também traz isso. Na Ilíada não fica tão claro. O que fica claro é que ele tá vestindo a armadura do Aquiles, tá? Então provavelmente, sim, o Heitor confundiu ali os dois, mas, não sei. Assim, o que acontece é, eles lutam, o Pátroclo morre e começa uma disputa pelo corpo do Pátroclo. E tinha muito disso também, né? Então eles disputavam o corpo do cara morto ali, do herói morto, né? E nesse caso, o Heitor consegue ficar com a armadura do Pátroclo, que no caso era do Aquiles. Era do Aquiles. Exato. Okay. E só que o Ajax consegue pegar o corpo do Pátroclo e leva de volta pro acampamento. Bem, perfeito. Isso faz com que o Aquiles fique revoltadíssimo e decida voltar pra batalha. Aí a mãe dele, a Tétis, pede pro Hefestos fazer uma nova armadura, que ele faz em uma noite. Em uma noite ele faz uma armadura nova pro Aquiles. O Aquiles é engraçado, porque o que é bizarro aí, que é fala do paradoxo, né, que tem muitos pontos. Esse é bem clássico, muito estudado e tal. Por que o Aquiles precisa de uma armadura? Se quando ele era criança, ele foi banhado no rio Styx e ele não precisa, cara. Sim, isso tem que falar também. Vamos lá. Tem a história do a gente esqueceu disso, que é muito importante, todo mundo já viu falar. Dudu, é muita coisa, cara. Não, mas isso é importante. Calcanhar de Aquiles, né? Que é a história do Aquiles. Por isso que eu te falei que ele tem vantagem pra caralho em relação ao Heitor. Exato. Porque ele tem um rio que torna as pessoas invulneráveis, né? Imortais. É o rio divino lá, né? Então, Aquiles é banhado no rio Styx, ou Styx, né? Dependendo da tradução. E esse rio as águas tornam ele imortal, invulnerável, né? Qualquer coisa que for perfurar ele. Só que a mãe o banha de cabeça para baixo, pelos calcanhares, né? E dos calcanhares para baixo ele é invulnerável. Só que ele é vulnerável, na verdade. Só aquela parte ali, né? Então, só pra colocar isso. Então, pra quem não entendeu o que a gente tá falando, a questão é porque ele precisaria de uma armadura, se na realidade ele poderia tomar uma flechada. Exato, nada mataria ele, né? Nada ia matar ele, né? Então essa que é a questão que se disputa até na academia, pelo que eu
entendendo? Não, se discute muito essa coisa, né? O que se busca não é a coerência, porque você não tem que... Coerência é a realidade, no sentido de que os mitos não necessitam disso. Exato. O que deve se buscar é a coerência literária da coisa. Exato, né? exato. O que isso quer dizer? O que a armadura representa? Exato, é isso aí. E na verdade, o que acontece? Nesse caso, né, do Aquiles, só um adendo aí. A Tétis e o Peleu tiveram outros filhos. Só que a Tétis acabava banhando as crianças e elas morriam, porque ela afogava ele, na esperança de fazer eles divinos. No caso do Aquiles, o Peleu surpreende ela no meio da ação. Por isso que ele consegue salvar. Que ela tá segurando o calcanhar dele e aí ele consegue tirar o filho. E ele fica invulnerável, apenas o calcanhar não é invulnerável, né? Mas, voltando, aí o que acontece? O Aquiles fica sabendo da parada do Heitor e ele fala, agora fudeu que agora eu vou pra guerra, mano. Ele pega essa armadura e parte pro combate. Aí eles atacam os troianos, então existe uma ofensiva grega aí, e nessa ofensiva o Aquiles chega até os portões de Troia. E nos portões ele duela com o Heitor. E aí ele mata o Heitor num duelo entre os dois. O Heitor, ele era muito foda, tá, gente? Eu não sei se você consegue encarar, ele era o grande herói troiano, tanto é que o Ajax era um grande herói, ele era enorme, e tem pouco antes dessa batalha, mas assim, o Ajax e o Heitor, eles têm um duelo que dura o dia inteiro. Ele é interrompido pela noite. Quando a noite chega, eles param de lutar porque eles ficaram lutando o dia inteiro. Então assim, o cara ele é muito bom também. Só que nesse final, o Aquiles mata o Heitor. O que eu ia falar é que tem um outro duelo que é muito importante na Ilíada, Dudu, que é o Menelau contra o Paris. Menelau, que você não falou dele ainda. Que é o Menelau? Cara, é o marido da Helena. É o que teve a mulher raptada. Você falou, o marido da Helena. Agamenon é o irmão dele, que na verdade é o grande líder das tropas gregas. Sim, entendi, perfeito. Que é o senhor dos gregos, né? Dos aqueus. Não eram gregos na época, né? Eram os aqueus. E na verdade, o que acontece? Eles decidem a guerra, eles falam assim, então pra acabar com essa guerra, vamos fazer o seguinte, cria-se aí um duelo entre o Menelau e o Paris. E vai pra esse duelo, existe o duelo, o Menelau vence esse duelo, só que a Afrodite salva o Paris. E aí os troianos não aceitam essa derrota. Só pra lembrar, no filme, parece que ou o Heitor que salva o Paris... no filme eles cometem um problemaço nesse, que eles matam o Menelau. Isso. Sim, o Heitor mata o Menelau, não é isso? É isso. E ele vai salvar o Paris e mata o Menelau pra tirar a treta dos deuses e acabou embolando a história toda. Mas o Menelau morrer é uma ofensa grande à mitologia grega, sabe? Porque tu vai acabar com outras histórias ali. Porque se o Menelau morrer ali, como é que vai ficar, sabe? Então tem um duelo, depois, por causa disso, né? O duelo do Aquiles com o Heitor. Né? O Heitor morre. Heitor morre, sim. Nesse duelo. Só que o Aquiles pega o corpo do Heitor, amarra nos cavalos. E ainda humilha ele, né? Exato. E ele dá voltas na cidade de Troia, nas muralhas de Troia, e leva ele pro acampamento grego. Nisso, aí o Pátroclo, ele tem o seu funeral, né? E o Heitor fica lá. Sim. E aí o último canto da Ilíada, que pra mim, cara, é talvez uma das cenas mais bonitas da literatura mundial, é quando Príamo, o rei de Troia, sai de Troia, vai até o durante a noite, vai até o acampamento grego e implora pro Aquiles pra ter o seu filho, para ter o corpo do seu filho de volta, devolvido, para ele poder sepultar, poder ter os ritos, né? Porque senão ele vai ficar vagando pela terra, pela eternidade. E, cara, essa cena é muito bonita, porque o Príamo, ele ajoelhado, ele segura as mãos do Aquiles, ele beija as mãos do Aquiles, e ele fala que pai beijou as mãos do homem que matou seu filho. E aí ele coloca... É forte, né? É muito forte, cara, porque o Príamo toca o coração do Aquiles no ponto de que o Aquiles lembra do pai dele também. Então, o Aquiles devolve o corpo do Heitor pro Príamo. E o Heitor, ele é sepultado, ele é velado lá em Troia normalmente. Então, assim, e essa cena descrita, assim, a poesia dessa cena, ela é linda. Ela é uma das cenas mais bonitas da literatura mundial, cara. Porque é muito forte, né? Essa coisa imagina, cara, um pai ajoelhado beijando a mão do homem que matou o filho dele. Um belo de um argumento, né? Ele realmente fez exatamente. A inteligência, tudo, né? De tudo. Então, a Ilíada, então, termina assim, né? E acaba assim, exato. O Cavalo de Troia é na Odisseia.
ele é comentada na Odisseia, Dudu. Ela nem aparece também. Na Odisseia, a gente vai ter o retorno do Odisseu pra Ítaca, né? Pra cidade dele. E depois aí de encerrada a Guerra de Troia. Exato, cara. Ele passa 10 anos na guerra, então, e depois ele leva 10 anos pra voltar. Então vamos fazer o seguinte, então. Não vamos falar da Odisseia agora, porque... Eu ia falar, acho que cabe vamos fazer um outro mini da Odisseia. Mas eu quero para fechar, que você use aí dos seus conhecimentos extra, vamos dizer assim, não canônicos, né? Vamos colocar assim, para me dizer o seguinte. Então, pelo que eu entendi, ele termina com a guerra inacabada, né? Então, eu quero que você fale pra gente o seguinte, como é que termina a Guerra de Troia e como é que é essa história do cavalo de Troia? Isso eu quero saber. Bem, vamos lá. Existem várias, né, teorias, várias. Eu vou pegar a que é a mais conhecida, tá? A batalha continua, a guerra continua depois disso. O Aquiles é morto pelo Paris, tá? Numa flechada no calcanhar. Isso durante o ataque? Durante a continuação da guerra, né? Tem várias batalhas, tal, os avanços. Porque não é nem, acho que o ataque final, cara. Não tô lembrando direito, mas acho que nem o ataque final. O que acontece é que tem uma estátua da deusa Atena dentro da cidade de Troia. E enquanto aquela estátua estiver lá, Troia não cai. Então eles têm que... Aí o Odisseu consegue invadir a cidade, roubar essa estátua e traz pra fora e aí cai. Mas pra cair a Troia tinha um muro impenetrável, né? E aí o Odisseu também consegue bolar um plano pra invadir Troia. Que aí antes que você continue, vamos lá. Vamos falar só um pouquinho aqui do Odisseu. O Odisseu era um rogue, não é isso? Um ladino? Cara, então, eu acho que pro RPG, eu acho que mais tem essa característica, né, cara? Ele era um grande guerreiro também, tá, Dudu? Mas o Odisseu, ele é o cara inteligente, mas ele não é só inteligente, ele é o esperto também. Porque o Nestor, eu acho que seria o mais inteligente, né? O grande conselheiro, o cara mais sensato, é o Nestor. O Odisseu é o cara mais malandro, ele é, sabe? Que nem ele que teve a ideia do juramento do cavalo, ele viu, falou, vai dar merda isso aqui. Ele que tem... O juramento do cavalo é que os líderes gregos fizeram lá no começo, na cabeça do cavalo, exato. Isso. Perfeito. O Odisseu de onde era, antes que você continue? De Ítaca. Ele é de uma ilhazinha de Ítaca, cara. Na verdade, ele nem tem muita tropa, nem nada, cara. Ele não é uma ilha pequena. Só que mas ele é astuto. E ele é o preferido da Atena, né? Perfeito. Da deusa, que é a deusa da inteligência, então, da estratégia. Então o Odisseu tem essa ideia que você falou, que você estava falando, né? E ele constrói um cavalo. Ele fala, vamos construir um cavalo de madeira, a gente tira todas as naus daqui, esconde elas ali atrás de uma outra ilha, e a gente deixa o cavalo, só que a gente faz o cavalo maior do que o portão, que eles vão ter que arrebentar o portão pro cavalo passar, e deixa o cavalo aí. E a gente enche de grego, os cavalos, na verdade assim, ele enche de gregos o cavalo, né? Então dentro o cavalo é oco e tem uma porção de cara lá dentro. E aí ele fala, quando eles verem que ganharam a guerra, vai ter uma bela de uma festa e de noite a gente volta, vai estar todo mundo embriagado, a gente toma a cidade. E é exatamente o que acontece. Faz um cavalo gigante e deixa um cavalo que é como um presente. Exato, um presente a princípio pros deuses, né? Não seria pra eles, pros troianos. Mas os troianos levam o cavalo... Levam pra dentro da cidade. Um cavalo imenso de madeira, né? Cheio de grego, recheado de grego. Cheio de guerreiro. E aí eles trazem o cavalo, os troianos empolgados, tal, acham um cavalo bonito, é isso, né? Trazem o cavalo pra dentro. Colocam como troféu de guerra, né? De Troia, né? Como troféu de guerra, perfeito. Aí de noite os caras saem, de noite os caras saem, abrem os portões, né? Não, peraí, antes tem uma festa então em Troia, né? Pra comemoração. Todo mundo fica embriagado, né? Dormindo na rua, né? Tipo carnaval em Porto Seguro. Exato. E aí os caras saem do cavalo, abrem os portões e a tropa invade. Aí, cara, aí é uma matança, é um absurdo. Assim. Aquilo estava morto já. Já estava morto. Né? Porque no filme ele morre aí, né? Mas ele morre nessa... Exato. Não, mas ele já tá morto nesse... Cara, tem um livro, Dudu, que eu acho muito bom pra ler. Tem 2 livros que eu recomendo pra quem quer ler. Quem não quiser ler, eu acho que tem que ler Ilíada, tá? Esse do Frederico Lourenço que tu pegou, ele é muito boa, porque ele é bem palatável. É uma leitura bem tranquila. Mas tem, cara, o tanto Troia, do Cláudio Moreno, que é um brasileiro. Ele conta a história. Nessa história dele, os deuses são bem atuantes. Tem algumas coisas que eu discordo dele ali, um pouco da mitologia, mas a mitologia tem várias versões. Ele opta por algumas versões que eu não gosto tanto, mas é muito bom. Ele conta toda essa parte, todo o grande arco de Troia, tá? E tem também, cara, o Canção de Troia, da Colin McClure, uma coisa assim o nome dela, cara. Esse livro eu acho sensacional. Ele não tem tanta participação dos deuses, mas
mas ele é muito, muito bom, cara. Ele conta toda a história, desde o começo lá do casamento. É um bom ponto de partida. É um ótimo, cara. Ele em prosa, pra conhecer o grande arco, ele vai acabar realmente com a queda de Troia, assim, cara, e com absurdos, porque o filho do Heitor tem uma cena que é horrível, cara, que eles pegam, se eu não me engano é o Ajax, que dá com a criança na parede. É horrível, horrível, horrível. Mas assim, a guerra, né, ali, então... E ali acaba, só que, cara, aí a gente sabe, aí vai ter, continuando da Ilíada, a gente vai ter a sequência, a Odisseia Cada herói, na verdade, vai ter a sua continuação depois, né? O Agamemnon, quando volta, a Clitemnestra, tem toda aquela parte lá, que tem aquele complexo de Electra, né? Porque quando ele volta, a Clitemnestra, que é a mãe da Electra, tá traindo ele com outro cara, eles matam o Agamemnon, então dá um outro... Então assim, cada herói vai ter o seu destino, né? Então a gente vai ter várias obras falando desses caras quando voltaram pra casa. Mas a grande obra, que é a sequência do Homero, da Guerra de Troia, é a Odisseia, que é o retorno do Odisseu pra casa, né? Não só o retorno do Odisseu, mas também o filho dele buscando ele. Então tem toda essa conversa aí do pai e do filho e tal. A Odisseia é uma outra história interessante, né? Que é uma viagem mesmo de navio, não é isso? Mais ou menos. Tem várias etapas. E várias paradas, né? Ele tem várias... Eu acho que vale a pena a gente fazer um outro mini-pod especial só sobre a Odisseia. Com certeza. Né? Até pra gente respeitar aqui a nossa proposta do mini-pod, que é também não se estender muito e tal. Exato. E eu já achei que felizmente, eu diria assim, a Ilíada, eu até pensei no começo de fazer só a Odisseia, mas a Ilíada rendeu muito. Eu acho que até pra galera ficar bem focada aqui, pra aprender, né, entender melhor. Sim, cara, e outra coisa, a gente arranhou a superfície, né, Dudu? É isso claro, que é foda, porque o negócio, sim, cara, tem muita coisa pra se falar. Cada detalhe, foi o que a gente falou, a gente falou pouquíssimo do Agamemnon, cara, que é um cara super importante, só é o líder dos gregos, cara, entendeu? Então assim, tem muita coisa pra se falar, não é à toa que ela é tão estudada por tanto tempo, né? Até hoje tem a galera estudando a Ilíada. Então, pra recapitular aqui, Thiago, nós temos então a Ilíada e a Odisseia, que eu até recomendo aqui pra quem quiser comprar, tem uma versão da Penguin, na verdade, né? Que pra mim, eu acho que é melhor. Tem um box, nem é tão caro assim, dá pra conseguir fácil na Amazon, mas um bom ponto de partida. O cara que, não, pô, pra mim é difícil ler a Ilíada e a Odisseia, então tem a Canção de Troia, né, que a pessoa pode ter a Canção de Troia, tem o livro do Moreno, né, do Cláudio Moreno. Troia é o nome. Troia é o nome. E acho que não custa nada pra quem nunca viu o filme, né, pelo menos é uma ilustração, vamos dizer assim. Com certeza. Vale a pena. Troia do Brad Pitt, né, não lembro qual é o ano e tal, mas enfim, aí depois, né, partir pra outras... Porque o grande lance, voltando aqui ao princípio da nossa conversa, Thiago, a gente tem uma grande obra da literatura, né, e é isso que é o grande lance, porque ela também é mito, também é lenda, e também é cultura. Quando eu falo em cultura, eu tô dizendo a cultura no sentido mais amplo, quer dizer assim, é a nossa cultura, né? Que a nossa cultura, como eu falei no começo, ela também é grega, também é romana, e também é cristã, também é judaica, né? Vamos dizer assim. Então, assim, é uma das, talvez, eu não sei se é a principal, mas é uma grande obra, uma das grandes obras aí da nossa civilização ocidental. Com certeza, ajudou muito a ser o que a gente é hoje, cara. É aquele negócio, é impossível hoje, que nem eu falei no começo, né? É impossível você sair na rua hoje e não ver alguma referência grega. E isso tá presente na Ilíada, né? Exato, a própria língua. Exato. A tetralogia angélica, Thiago. Exatamente. Tetralogia é tetra, né? Vem do grego, né? Exato. E aí tô falando isso porque eu lembrei aqui quando a gente foi fazer, era quadrilogia, e minha editora falou, cara, bota tetralogia porque fica mais bonito. Eu falei, realmente, os gregos estão aí, né, cara? Então assim, cara, língua, religião, eu sempre pensei assim, língua, religião, cultura é aquilo que sobrevive, eu acho, quando uma civilização alcança seu fim histórico, né? Então, assim, se você colocar, por exemplo, né, os gregos, por exemplo, nós temos a língua, temos a religião, que na verdade virou mitologia, né, Thiago? E a cultura no sentido... quando a gente fala cultura, as pessoas pensam muito em arte, mas eu tô dizendo assim, não só a arte, como técnicas, por exemplo, né? Como é que os romanos construíam as suas cidades, por exemplo, tudo isso é cultura, é acúmulo de conhecimento, né? Então, os gregos estão aí, né? Eu falei, você olha pela sua janela pro céu, você vai ver um planeta Vênus ali, né? Exato, é isso aí. Que é Afrodite, né? Que é Afrodite, né? Mas enfim, né? Mas isso depende muito, porque, por exemplo, você tem
as missões espaciais com todos os nomes gregos e tal. Exato. Enfim, eu acho tudo isso muito fascinante, cara. Cara, eu queria te agradecer aí, pô. Você não precisa nem te agradecer porque você já é parceiro, né, cara? Então eu não preciso te agradecer nada. Cara. Você que vai editar tudo, etc. Então, quer dizer, enfim, mas, cara, que maneiro aí. É muito legal, né, cara? Que bom que a gente pode contar contigo aí pra falar, né? Pô, aí a gente precisa marcar a próxima pra falar da Odisseia, cara, que é outra coisa que é maravilhoso. Muito. Já se empolgou, né? Antes de continuar, só quero que você fale aí. Aqui, todo mundo aqui é amigo e ninguém vai achar que você tá se achando nada. Mas fala das suas credenciais aí. Você chegou a estudar. Quando você foi pra Portugal, você foi estudar. Eu fui pra isso, cara, na verdade. Só pra finalizar, fala um pouco da sua tua experiência aí, cara, com a cultura grega na academia. Fala um pouquinho. O que aconteceu, Dudu? Quando eu fui pra Portugal, eu queria ter aula com o Frederico Lourenço, só que ele não tava dando aula na Universidade do Porto quando eu fui. E aí eu fui pra um outro cara que era um conhecido dele e tal, que eu fui pra estudar a Ilíada e a Odisseia também. Frederico Lourenço, né? É o tradutor. Exato. Ele tá em Coimbra hoje. Ele dá aula na Universidade de Coimbra. Mas, E eu, quando eu fui estudar, cara, a gente acabou estudando mais teatro grego do que, de fato, a Ilíada e a Odisseia. Só que, cara, é engraçado, né? Esse é um problema que eu tô vendo muito sério do estudo das letras clássicas, né? Dessa parte da literatura, tá cada vez menor, cara. Sabe quantos alunos tinham na minha turma, cara, de literatura grega? 5, cara. Comigo eram 5. Era eu e mais 4. E, cara... E só eu tinha lido a Ilíada e a Odisseia e as outras obras, né? Algumas outras obras, não tudo, mas algumas outras obras gregas. Então, assim, eu tinha muito contato com o professor. A gente falava muito sobre a Ilíada e a Odisseia, mas ele preferiu passar o teatro porque ele era mais palatável pra molecada, pro pessoal que tava lá. Mas eu tive muito, cara. Mas isso é graduação? Era graduação? O que era? Era parte da graduação que eu fiz lá. Porque se fosse assim, por exemplo, um mestrado, doutorado, o buraco seria mais embaixo. Sim. Seria outra coisa. Não, o mestrado e doutorado que eu pretendo ainda fazer lá em Portugal também, porque na verdade aqui no Brasil não é que eu não consigo fazer, é que a universidade lá tem mais material, tem mais apoio para esse tipo de estudo, né? Aqui no Brasil até tem, mas eu penso muito em Portugal, porque eu adoro Portugal, né? E a Universidade do Porto, esse professor específico, o Antônio, ele é muito gente boa, cara. Então, é um cara que eu quero muito estudar com ele. Você se encontrou lá, né, cara? Exato. Cara, e assim, eu já tive também com o Fábio, a gente fez um workshop, cara. Isso. O Fábio Farias, um grande amigo meu, a gente tem um workshop sobre a Ilíada, né? A gente fez um workshop sobre a Ilíada. Mas é isso, Dudu, e eu sempre fui entusiasta, cara. E lógico, eu não estudei só literatura grega lá em Portugal, né? Eu estudei sobre mitologia grega também. Mitologias, não era só grega, não. Eram outras mitologias também. Só que nesse ponto eu já não curti tanto. O professor que dava essa aula, ele não era um cara focado em mitologia. Ele era um cara, ele gostava muito de dar aula de grego, da língua grega. E parecia que ele dava aula de mitologia pra cumprir lá os horários, sabe? Então era meio mais ou menos assim as aulas. Mas foi muito bom, cara. Só quero encerrar aqui falando, então, uma última dica, essa é minha. Que foi como eu conheci, cara. Fora todas essas coisas que a gente esbarra com os gregos, todo lugar que a gente vai, mas da mitologia grega, cara, eu conheci mitologia grega por meio de um filme da nossa época, que foi o Fúria de Titãs. Bom demais, né, cara? Fúria de Titãs, depois ele teve umas novas versões. Cara, sem querer ser saudosista, puta, cara, achei péssimo. Não tem muito comparação. ruim. Mas a Fúria de Titãs original, a galera nova que tá nos escutando aqui vai achar horroroso os efeitos, que eram tudo stop motion, né? Só que, cara, eu achava demais, porque, pelo menos pra mim, dava um medo desgraçado, cara, daquela medusa, sabe, cara? Sim. Enfim, na nossa época, né? O cara que fazia o stop motion, a maioria dos filmes, era um cara chamado Ray Harryhausen, que foi um famoso aí, né, modelista, enfim, cineasta também, fez vários filmes. Eu cheguei aí numa exposição dele, né, em Londres. Puta, um negócio impressionante. Tinha lá, inclusive, Thiago, como é que é o nome? Cuco, né? Que era aquela... Sim. Que era a corujinha da... A corujinha, né? A corujinha, que era tipo... No filme o pessoal usou mais como se fosse um R2D2, né? Do cara, né? Do Perseu, né? Claro que o filme também é cheio de furo, né? Tem o Kraken, sim, né? Tem nada a ver com a cultura grega e tal. Mas é demais o filme, cara. E aí, sei lá, quem tiver interessado, procura. Eu adorava. Vale muito a porra, eu adorava também. Eu achava demais, cara. Demais. Tem o Pegasus, né, cara? Cara, e era muito legal. Eu lembro que, pô, tu jogava RPG a luta nessa contra a época, Medusa, né, cara? Porra, era irado. E eu jogava RPG na época, né? Ainda jogo, mas eu já jogava RPG.
Cara, era muita aventura de RPG aquilo ali, né, cara? Claro, pô. Foi uma das coisas que me fez gostar também pra caraca de mitologia grega, viu, cara? Não, porque aquela aventura do Frustans, ele segue um padrão, né, mitológico ali, tipo da jornada do herói clássica. Tem tudo aquilo, né? Ele recebe os presentes dos deuses, tem uma espada lá. Exato. Tem os itens mágicos todos, né? Tem aquele, acho que é o elmo que tornava ele invisível, não tem isso? Isso. O elmo fazia ele invisível, tinha espada. Cara, uma parada que me angustiava demais era Andrômeda, né? Não é a Andrômeda que fica presa lá pra... Fica presa isso. Kraken, né, cara? Cara, isso me angustiava muito, cara, porque, cara, eu ficava assim, porque ela tava presa e aquele monstro sinistro, né? Não tinha o que fazer e tal. Eu me lembro que aquilo até... Quando você é criança, tem uma reação até mais emocional. As coisas, você guarda essas emoções, né? Quando você é criança. Enfim, então fica aí várias dicas que a gente... Então acho que é isso, Thiago. Cara, fechou, muito Thiago? legal. A gente podia ficar aqui a noite toda falando de Ilíada, né, cara? Mas é isso, cara. Assim, eu acho que a gente tem que fechar com a promessa de que a gente vai fazer também no Odisseia, que é outro papo muito legal, cara. Tenho certeza que vai ser muito legal. Pô, Dudu, se a galera quiser também falar alguma coisa sobre a Ilíada e tal, pode escrever e-mail, cara. Escreve pra eduardospor@gmail.com que a gente responde lá no Minipod, cara. Exatamente. E se você estiver escutando esse áudio em outras mídias que não o Telegram ou plataformas, acesse nosso canal, né, que é o t.me/EduardoSpor. Fechou, Thiago? Fechou, Dudu. Valeu, galera, e até a próxima. Valeu, galera. Um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.